Eu vou, então, começar, me apresentar um Boa pouquinho sorte. e vou falar o que eu planejei para hoje. E a gente pode usar o chat, então, para vocês deixarem algumas considerações, enfim, perguntas, que aí eu vou tentando, quando a gente for mudando de bloco de assunto, aí eu tento respondendo, se for pertinente, senão a gente deixa para o final, porque eu planejei mais ou menos a gente poder conversar, eu explicar e mostrar as coisas para vocês. Eu trouxe umas sugestões aqui de leitura, eu vou abrir um pouquinho do meu trabalho de doutorado, que, enfim, é difusão pura, e acho que pode ajudar vocês com algumas leituras, para vocês pensarem um pouco diferente algumas coisas, e mostrar, então, como que é um pouco do processo da pesquisa, para a gente poder desenvolver projetos de difusão, ou pensar difusão. Mas eu queria falar, então, do profissional dentro da difusão e da difusão como um termo, mas eu vou falar um pouquinho, então, de mim. Eu sou a Cristal, formada em arquivologia, me formei na Fabico, eu vi que tinha uma pergunta, eu me formei na Fabico, sim, e depois eu vim para São Paulo, fiz mestrado em História Social na USP, fui a última orientanda da professora Heloísa Belotto, que depois fechou, não estava mais recebendo, não estava mais orientando alunos, aí eu fui a última, e agora eu estou no doutorado, mas o meu trabalho na graduação e o meu trabalho no mestrado, eu trabalhei, olha que vocês vão ver que mudança para o doutorado. Eu trabalhei a documentação da Força Expedicionária Brasileira da FEB, eu trabalhei a documentação da FEB e trabalhei com esses arquivos, com esse arquivo, mas na verdade sempre trabalhei com difusão, então sempre tem um capítulo, uma parte que fala de difusão. E tudo isso, todo esse estudo de documentação, não só da formação, mas também da prática, me levaram a ampliar o olhar e fizeram uma base para eu poder chegar no doutorado que eu faço. Eu estou no segundo ano do doutorado, na Fundação Getúlio Vargas, no CPDOC no Rio, e eu trabalho com fotografia e trabalho com os contatos fotográficos, difusão dos contatos fotográficos do acervo do Estadão, que é onde eu trabalho, que provavelmente alguns me conhecem de lá. E é um trabalho bastante interessante, porque eu vou reservar um momento no final para mostrar um pouco de vocês da minha experiência, que talvez alguns não saibam, alguns sim, dessa minha experiência no acervo Estadão, onde eu vou completar 7 anos. Então, eu sou arquivista lá, a gente tem uma equipe multidisciplinar, historiadores, outros profissionais, e a gente desenvolve, além de fazer a gestão da informação, a gente também produz muito conteúdo, e talvez vocês já nos sigam no Instagram do Acervo Estadão, e já acompanhem as notícias, já recebam mailing. Então, vocês conseguem ver que o trabalho de difusão, ele é bastante ativo, né, porque a gente tem uma ideia de que é um trabalho que vai apenas produzir conteúdo formal, né, que é uma das partes do objeto da difusão, que são livros, publicações, e a gente consegue ver que com o acervo a gente tem a difusão, assim, bastante, de uma forma bastante dinâmica e bastante interessante. Aí eu queria começar, então, falando sobre o profissional dentro da difusão e a difusão como um conceito. Eu separei aqui o livro da professora Heloísa, porque, enfim, clássicos nunca saem de moda, e que é... Estou com uma lista, uma pilha aqui. E aí, ó, esse livro aqui, que aí tem os principais conceitos de difusão, e depois eu vou mostrar aqui para vocês, e acho que é bastante interessante mesmo que o profissional, que vocês que estejam acompanhando, não tenham a intenção de trabalhar em arquivo, mas queiram trabalhar com instituições de memória, é bastante interessante, porque eu mesma leio muita coisa de museologia para entender o contexto e como as ciências elas se interligam, né? Porque a gente tem que saber onde uma começa, onde a outra termina, algumas coisas eu acho que são reunidas, e para a gente poder ter um diálogo melhor com os profissionais.
Mas eu queria, então, começar falando desse profissional, que é o profissional que trabalha com esse marketing de acervos, que é a pessoa que é responsável por divulgar e dividir todas as coisas que são feitas. E também, enfim, os arquivos organizados. O que é interessante de observar, e eu acho que os arquivistas que estão nos acompanhando vão concordar comigo, se a gente for pensar na profissão, a gente vai ver que o arquivista ele esteve sempre muito, ou profissional da informação, muito ocupado em fazer a organização e a gestão da informação, que era então como as nossas prioridades eram essas, né? Então a gente tinha que deixar o arquivo organizado para que outros profissionais pudessem ter acesso, e é a base da profissão até hoje. Só que a gente nunca teve à frente do balcão, né, que eu digo, como a pessoa que também pesquisa. A gente sempre organizou para os outros, e a gente, para a sociedade, e para a sociedade civil, para os pesquisadores, e parece que a gente nunca esteve tão à frente como a gente está hoje, né? Então, isso é muito interessante a gente pensar como a tecnologia, ela mudou esse caráter da profissão, eu considero dessa forma, porque com a internet e com as redes sociais, a gente consegue divulgar muito mais as atividades e não depender apenas de publicações e livros e visitas para poder falar do trabalho. E é muito interessante porque no momento em que a gente começa a divulgar não apenas o produto final da pesquisa, mas os detalhes da pesquisa e como ela é feita e até mesmo o que a gente usa como pesquisa, como funciona, como manuseia, como onde a gente deixa. Eu acho que isso tudo é muito importante porque eu sempre uso essa palavra para a gente poder deixar, parar, fazer com que o arquivo não seja mais fetichizado, porque parece que é sempre um local do silêncio e que a gente não pode encostar e que a gente não pode pegar e não pode mexer e tem que ter luva, assim, tem que ter luva. Mas, assim, sempre de um jeito negativo e não de um jeito que é para se proteger, para proteger o outro. É sempre num cenário muito negativo, né? Então, eu acho que o mais interessante de tudo isso é que o arquivista, agora ele está aqui na frente e ele que está falando com vocês. Então, eu fico pensando, quem melhor para poder falar do universo do arquivo que o próprio arquivista? Então, isso é muito legal, isso revolucionou a profissão, porque isso abre um leque de possibilidades de trabalhos e a gente não depende mais de outros profissionais para poder divulgar o trabalho. Isso é muito interessante. A gente pode começar a revolução do arquivo dessa forma. E é muito interessante isso. Então, por que a gente hoje pensa a difusão como uma parte, uma disciplina, como agora a gente tem aula disso na fundação? Porque é importante a gente dividir, ensinar vocês a teoria de tudo isso, para que vocês consigam pensar possibilidades, porque são infinitas as possibilidades. E com os meus alunos eu sempre separo, assim, agora nós vamos fazer um projeto com R$ 0 e um ilimitado. Vamos ver aonde bate mais a criatividade. Se tu tivesse dinheiro para fazer tudo, e se tu tem só o Wi-Fi e um celular que tire foto. Então é bastante interessante, porque eu acho que isso mexe muito com não apenas com a experiência dos profissionais, mas também com a criatividade, né? A criatividade dos profissionais e também tudo que a gente já leu, isso tudo é uma mistura de tudo isso. Então é muito interessante poder trabalhar porque é sempre uma coisa diferente. A outra coisa que eu queria, essa é uma parte. A outra coisa que eu queria falar também, eu vou até abrir aqui na página da professora para falar o livro aqui. Eu trouxe uma penca de coisa para dividir com vocês. Depois, os nomes dos livros, ou que vocês tiverem dúvida, vocês podem também me mandar um e-mail, porque de repente o chat vai correndo aqui e eu não consigo acompanhar vocês, mas vocês me mandem um e-mail para o cristaldarrocha@gmail.com. Só estou vendo aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Bom, se não estiverem, porque na minha aula da USP também é assim, quem deixa o microfone aberto, eu sei que dá uma interferência em quem está apresentando. Eu não estou percebendo isso, mas vocês devem estar. Então, eu vou abrir aqui o chat de vez em quando para ver se está tudo certinho. A princípio, sim, está certo. Ótimo, então, obrigada. O e-mail é cristal, com i, da rocha, tudo junto, @gmail.com. Mas depois eu passo isso para vocês.
Bom, a difusão. Gente, a difusão é o seguinte, a difusão, se a gente colocar numa linha reta todos os passos de um arquivo, desde a organização, seleção, todos os passos das atividades dos arquivos, a última coisa a ser feita, depois que o arquivo está organizado e a gente disponibiliza ele para a sociedade, é que a gente tem a difusão, que a gente pode divulgar nosso trabalho. Não tem como a gente divulgar um trabalho se ele não está concretizado, se tu não tem o arquivo organizado. Eu sei que existem algumas instituições que elas acabam disponibilizando alguns índices do conteúdo e que organizam de acordo por demanda. Deve ser mais complicado, mas a gente está falando aqui do marketing de um arquivo que já está organizado. Por favor, fechem os microfones, tá? Então, aqui, peraí, vamos lá. Quem está com o livro 227? Que é um livro muito interessante para quem não conhece, sobre arquivos permanentes. Então, é uma porta incrível de leitura e de entendimento sobre os arquivos históricos. A documentação histórica é muito interessante, não só do ponto de vista do profissional, e a professora escreve de um jeito que é muito bom de ler, então é um livro que eu acho que é bastante interessante todo mundo ter, que trabalha com memória, instituição de memória. E aqui, nos capítulos, o que eu quero dividir com vocês é que são as divisões clássicas da difusão. Porque a difusão é quando a gente está, então, de fato, podendo divulgar o nosso trabalho. E a professora divide da seguinte forma, que existem a difusão editorial, cultural e educativa dos arquivos. E a gente divide dessas três formas. As ações culturais, as ações editoriais, que são as publicações, e as ações educativas, que são as visitas. Então, de uma maneira geral, eu estou aqui, resumindo em um parágrafo, uma coisa que a gente, nas aulas, discute o semestre inteiro. Mas é para vocês terem uma visão, porque como a atividade desse formato acadêmico, eu entendo que ainda é recente da difusão, por essas questões que eu dividi com vocês, do profissional não estar tão à frente como ele está agora, com a possibilidade que ele tem agora de estar bastante à frente. Então, por isso, a gente entendo, poucas publicações. Aí, então, a gente tem esse conceito da professora, que é o conceito que vai guiar a divisão das atividades. Eu acho que ele é bastante útil, porque é uma forma da gente conseguir se guiar e é uma forma que eu consigo dividir com os alunos para que eles entendam como funciona cada parte das atividades. Porque, por exemplo, enquanto arquivista, se eu estou trabalhando em um museu, no arquivo do museu, não posso me responsabilizar por atividades educativas que dependem de um pedagogo, por exemplo. Então, eu costumo mostrar isso e a gente divide, então, as etapas das atividades. Uma água, gente. E aí, então, nesse trabalho de divisão, em três pilares da atividade, que é editorial, cultural e educativa, é que a gente começa, então, a dividir um pouco do trabalho. E o que faz, então, um arquivista ou um profissional da informação à frente, então, de um arquivo? A gente divulga o que a gente faz, a gente divulga o que a gente tem no acervo, e eu tenho um material interessante aqui, eu vou começar nesse formato formal, que são as atividades editoriais. Eu separei uns livros para que a gente possa ver como é a produção editorial. São as publicações em livro que a gente tem acesso dos arquivos, que é uma forma de divulgar, que é justamente essa intenção, que aproxima, mas que também são mais difíceis a gente conseguir publicar hoje em dia, então, mais difícil a gente conseguir publicar um livro. Eu trouxe aqui 2 livros
bastante interessantes para dividir com vocês. Esse aqui, ó, a menina dos nossos olhos aqui, lá do jornal, né? Que a gente tem, ó, o livrão. Que a gente tem, então, páginas da história, esse é lá do Estadão, os fatos que marcaram o país e o mundo expostos nas capas históricas do jornal. O jornal já disse muitas vezes para vocês, mas nunca me canso, o jornal está digitalizado no site do acervo, desde sua primeira edição, 1875, então vocês têm acesso a todo o conteúdo do jornal por lá. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha, quem dera a gente pudesse fazer isso com todos os arquivos, né? Publicar, eu adoraria. Ah, o apego, né? Pessoa apegada ao material, né? Então, vou dar umas páginas para vocês. Vocês não vão conseguir ver, talvez. Munição de tática, Nick. Mas se vocês entrarem lá no acervo, todas as páginas estão lá. Deixa eu ver se eu caço uma a mais. Peraí. Ó, a morte do Tancredo, olha aqui. Então, isso aqui é um exemplo de como funciona a difusão editorial, que são essas publicações. Deixa eu ver aqui do. Ó, eu não sei se tem algum colega, alguma colega da Fundação Fernando Henrique Cardoso, mas olha a página aqui. Aqui há bons tempos do futebol. Então, tudo isso é muito interessante para a gente aproximar a sociedade civil, porque parece que o arquivo está sempre restrito à pesquisa acadêmica, e não é, porque tu vê que uma página que eu abri aqui, o Brasil é tetra. Foi um jogo, inclusive, esse jogo passou ontem, a coincidência, passou ontem na TV, eles reprisaram esse aqui na televisão, e isso aqui, então, tu consegue aproximar um fã de esporte, um fã de futebol, alguém que acompanha a seleção brasileira ou da seleção da Itália. Então é muito interessante porque tu consegue mostrar que o arquivo ele não está restrito a outro tipo de informação, uma informação acadêmica, um trabalho acadêmico, uma pesquisa, um livro. E aí tu consegue aproximar e trazer informações e contar um pouco da história do futebol, a história dos esportes. São muitas possibilidades, porque aí a gente pode entrar, por exemplo, no meu trabalho entrar no acervo e fazer uma galeria de fotos de 94, ou principais, vamos pensar a possibilidade de divulgar no acervo a partir do que a gente faz lá, que é produzir conteúdo e publicar no site, galerias com texto, e textos e fotos, galeria de fotos, então, e divulgar nas redes sociais. Então, por exemplo, a gente pega essa capa aqui, Brasil é tetra. O que dá para pensar? Uma galeria de jogadores da época, uma galeria de fotos da seleção, os principais fatos de 94, o que mais aconteceu, entendeu? Então a gente pode pensar tudo isso. Isso é muito interessante. Acho que eu assumo aqui um compromisso com vocês, a gente fazer uma aula, até eu vou conversar com o professor Charley, professor Charlie, para a gente conseguir fazer uma aula onde, não seja uma aula, mas aí uma palestra que eu consiga dividir com vocês rapidamente, aqui nesse formato, que aí eu divida com vocês a minha experiência de uma maneira mais completa no acervo Estadão. Eu acho que as pessoas têm bastante curiosidade, aí eu faço uns slides e abro o jornal e a gente pesquisa junto. Acho que vai ser muito legal, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade na pesquisa e é muito fácil, então eu posso dividir isso com vocês. E acho que vai ser bem bacana e mostra os conteúdos, mostra os contatos, vai ser bem bacana. Ah, então esse é um livro bem legal. Olha. Outro livro muito interessante que eu trouxe é o livro As Origens do Fotojornalismo no Brasil, um olhar sobre o Cruzeiro, a revista O Cruzeiro, nas décadas de 1940 e 1960.
que é um livro muito interessante, porque eu acho esse livro muito legal, porque ele, além de ter todo o conteúdo das revistas do Cruzeiro, uma seleção, também tem contatos aqui, os contatos fotográficos que eu trabalho. Para quem não sabe o que são os contatos fotográficos, que são, além do meu trabalho no Acervo Estadão, o objeto do meu doutorado são os pequenos fotogramas de uma folha revelada de um filme fotográfico, que aí o fotógrafo, ao invés de ampliar 10 por 15, enfim, o tamanho que ele fosse ampliar, todo negativo, ele ampliava numa folha, e aí ele tinha as pequenas imagens para ele escolher. Aí o legal, ó, desse livro, que ele tem um papel com brilho aqui das imagens, aqui no meio ele tem um facsímile de revista, que é muito interessante, que é o livro sobre a revista do Cruzeiro. Aí ele tem uma seleção aqui de matérias, ele também está separado por fotógrafos. Uma das organizadoras desse livro são as com fotos de José Medeiros. Então, é do Moreira Salles e do Sérgio Burdi e da professora Heloíse Costa, que foi minha professora lá, me deu história da fotografia no universo da arte, na USP, semestre passado. E aí ela organizou esse livro aqui. Ai, não sei se tá para mim. Que aí a gente consegue ver que esse aqui é no papel da revista. É diferente desse. Ó, aquele até é menorzinho aqui. Então ele tem aqui um pouco. Teve uma exposição recentemente no Moreira Salles aqui em São Paulo, não sei quem foi, que fala um pouco da Cruzeiro. Era sobre um fotógrafo que o Moreira Salles tem a coleção. E aí ele publicou muito na Cruzeiro, então eles fizeram que tem da Life, ó. Vou ver se tem contato aqui para mostrar para vocês, senão eu pego uma folha ali, porque para vocês entenderem aqui. Não, esse não. Ai, não tô achando, mas eu vou, peraí, ó. Fiquem aí, vou mostrar para vocês só um instante. Eu vou pegar. Ó. Isso aqui é uma cópia, né, gente? Porque não sai do acervo. Mas é uma cópia zona, porque é mais ou menos desse tamanho aqui. E aí eu ampliei, porque eu divido esse material com os alunos, para que a gente possa criar coisas juntos. Nas aulas também, que a gente desenvolve os projetos. Então, eu vou mostrar de longe, para vocês terem uma dimensão, assim, de como é. Só que é em material... Esse não, né? Esse é cópia. Mas o original, ele é papel fotográfico. E é isso aqui, com os numerozinhos, é um molde que é em cima dos negativos, ó, as tirinhas. E é que tá preto porque não tinha foto. Então, esse filme, o fotógrafo fez só 18 fotos. O rolo cabia 36. E aí, normalmente, eles faziam só 35. A primeira, quando eles giravam, eles perdiam na hora de botar o filme. Aí, o verso do contato, os arquivistas piram, né? Porque aqui é um barato, mas o outro lado é cheio de coisa, é mais interessante ainda. Então, a gente tem os carimbos e o registro do material. Um incrível universo analógico do acervo que é impecável até hoje, de localização. Aí aqui são fotos da Beth Carvalho, aqui, 1975. Não tem o nome do fotógrafo, mas como que eu localizo? A gente tem uma pauta dessa época, então eu consigo dar uma olhada nessa pauta para ver se eu consigo o número do fotógrafo. Ou eu também vou olhar saiu aqui,
tem a informação, eu sei que saiu no Jornal da Tarde e no Estadão, então eu consigo abrir as matérias e ver se está no rodapézinho. E também no rolinho, não, no negativo não, mas dessas formas eu consigo, ó, por favor, devolva esse contato, ó. Vou devolver por aqui. Então é bastante interessante. Deixa eu ver se tem alguma. Vocês estão me ouvindo aqui, que eu vejo que entra mensaginha. Ai, gente, quem trabalhou com o acervo da Cruzeiro, divide depois com a gente as informações como era, porque eu tenho muito. Vocês que trabalharam em arquivos, em instituições de memória, por favor, me escrevam, porque eu gosto muito de trocar informação. A gente acha que a gente fica muito fechado, assim, com a nossa própria experiência, por isso que quando a gente vai dividir há uma certa dificuldade, porque a gente está tão acostumado com aquilo que a gente não sabe o que pode ser diferente para os outros. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sorteio. Gente, são meus. Esse aqui, inclusive, eu ganhei de, de nível. Mas, não vou prometer, que meu chefe não está aqui nos acompanhando, eu acho que ele não está, mas tiver alguém do acervo. Mas esse aqui, talvez, a gente tenha para fazer um sorteio, mas, gente, depois que o coronavírus acabar, quer dizer, não vai acabar, mas depois que essa situação toda ela terminar, a gente pode pensar em alguma coisa, vocês me escrevam. Que aí a gente pode fazer um sorteio de um. Aí, dando sequência, então, a esses 3 pontos da difusão, eu acho que a gente amplia muito, todos vocês, que eu sei que vocês ó, que já comentaram aí que trabalham com isso, eu acho que a gente amplia muito as possibilidades, porque a gente está trazendo sempre uma nova informação, uma nova referência. Sempre que eu vejo o trabalho dos outros, das outras instituições, eu sempre fico inspirada, porque eu vejo que a gente tem uma infinidade de possibilidades. Eu vejo o trabalho muito bacana. Inclusive, eu ia dar sugestões de leituras e sugestões para vocês seguirem nas redes sociais. Sigam o Instagram, a blogueira, professora e blogueira. Sigam a Fundação Henrique Cardoso, que o pessoal tem um trabalho muito bonito, muito interessante. Eles têm uma rede social bastante ativa, assim como a gente no acervo, sempre divulgando o arquivo deles, e eu acho muito bacana, porque eu sempre gosto de ver os detalhes do trabalho e também as profissionais comunicando, a gente se sente próximo, assim. E outra instituição sigam também é o Museu da Energia, que para mim é sempre uma inspiração, que é um lugar lindo, que também tem uma arquivista, a Maria Fernanda, que trabalha lá, e que faz tudo com muita sensibilidade e carinho, e o trabalho de difusão dela é impecável, tanto nas redes sociais, como nas exposições também, eles fazem exposições, e eu sei como é difícil trabalhar com essa documentação mais antiga, e eles têm sempre muitas histórias muito interessantes, porque vocês imaginem o Museu da Energia, imagina a energia chegando na cidade e o bonde chegando na cidade, e como a cidade ficava com tudo isso. Então, as histórias que a Fernanda tem são as melhores, de fato. Eu acho que é ela que tem que vir aqui conversar com a gente uma hora. Fernanda, tu tá aí? Dá um oi. Não, mas procurem, então, os trabalhos do Museu de Energia, que vocês não vão se decepcionar. É sempre bom a gente acompanhar, para a gente sempre trocar uma figurinha com os profissionais e a gente entender o que todo mundo faz, porque senão a gente fica um pouco preso nisso tudo. E eu acho que a gente inaugura, com esse trabalho de rede social, uma nova frente nesses 3 pilares que a professora coloca para a gente. Aí, então, a gente ainda tem que pensar como que a gente vai colocar isso, mas a gente tem que pensar, porque eu acho que amplia um pouco. Porque é uma mistura de todos, essa coisa do arquivista à frente, acho que amplia o leque das possibilidades. Eu até trouxe uma coisa bastante conhecida dos profissionais, que é um dicionário de terminologia arquivística, justamente para a gente conseguir entender como a arquivologia consegue enxergar
A difusão. Pera. Não marquei aqui, peraí. Eu acho que a difusão vai para outro lugar, peraí. Acho que nem tem difusão. Gente, não tem. Não tem. Acho que ele vai para marketing, né? Vou usar arquivistas da casa. Ó, para vocês verem que nem tem o termo. Isso aí é muito interessante, se nem tem o termo no dicionário. Isso aí mostra como a questão da difusão ela ainda precisa ampliar o horizonte, né? E eu também trouxe outras sugestões de leitura aqui para a gente poder pensar um pouco do universo da arquivologia. Deixa eu ver se está todo mundo me ouvindo. Disseminação, peraí, calma. Esse é o do Arquivo Nacional. É. Obrigada, colega. Tá como disseminação de informação, fornecimento e difusão de informações através de canais formais de comunicação. Então, assim, o site do Estadão, o site do acervo dentro do Estadão, ele é de fato um site formal, como ele até coloca aqui, canais formais de comunicação. Mas a nossa comunicação, embora a gente respeite o nosso local de trabalho, enfim, eu acho que ele é um pouco informal, justamente pelo fato de que a gente traz um diálogo do dia a dia e não apenas um produto final. Então, isso é bastante interessante. Então, acho que a difusão ela tem que pensar nesse aspecto, da gente conseguir entender como que a gente vai trazer, e se é que é necessário a gente trazer alguma terminologia nesse momento para isso, para a gente conseguir enquadrar essa parte do nosso trabalho, que também é bem importante. E então eu trouxe, a minha ideia hoje era essa, falar um pouquinho para vocês, trazer uns livros e falar um pouco do que é a difusão do profissional e também algumas leituras comentadas, que é o título da nossa aula. Na verdade, não é tão uma aula, é mais um bate-papo e uma conversa para a gente conseguir trazer um pouco do traço do dia a dia do arquivo para a sociedade e também a sociedade para o arquivo. Eu queria falar para vocês de um programa, mas agora falando com vocês aqui, me deu branco no nome, que eu vou olhar aqui, peraí. Que é um programa de televisão que passa aos domingos no History Channel, que eu estou assistindo e que eu gostaria de fazer parte. Peraí. Que tem tudo a ver com arquivo. Na verdade, ele não ia funcionar sem arquivo. Investigadores, esse aqui. Fazer a propaganda. Gente, isso aqui eu acho que é um formato muito interessante de difusão de acervo, assim, para a gente pensar como o arquivo está no nosso dia a dia e como tudo, de alguma forma, divulga ele e como, ao mesmo tempo que ele está em tudo, as pessoas ainda têm essas restrições, pensando que arquivo é só quando a gente precisa de um documento para, enfim, uma certidão. O nome do programa chama Investigadores da História. Não sei se alguém já assistiu, ele passa, acho que 10h30 no History Channel. E aqui o logline dele assim, o resumo dele a produção aborda, estou lendo aqui, abrindo um site na internet. Produção aborda crimes ocorridos durante a ditadura e é apresentada por integrantes da Comissão Nacional da Verdade. São dois
profissionais peritos criminais, e aí então é interessante porque eles pegam crimes que ocorreram durante a ditadura e eles, a partir dos relatos, dos relatórios e das imagens dos corpos, eles apontam como o laudo está equivocado, porque eles pegam a quantidade de tiros ou a violência nos corpos, e aí eles vão apontando como aquilo é ou não verdade do relatório, porque acho que o Lamarca, ontem foi o Lamarca, mas ele teve uma moça que tomou 30 tiros e eles falaram que tinha tomado 13. Então, eles vão mostrando, esse é o trabalho, até chegar ao final e falar que, de fato, aquele laudo é forjado. E aí, o interessante de tudo isso é que todas essas informações que eles tiram para iniciar a pesquisa, todas estão em arquivos, e é muito legal, porque ontem eles foram no Arquivo Nacional em Brasília, e eles também foram no arquivo aqui de São Paulo, no arquivo público. É muito legal, porque mostra eles entrando no arquivo, fazendo a pesquisa de luva, sentado, movimentando a documentação. Então, quer dizer que a gente consegue ver do arquivo, consegue ver a presença do arquivo em muitos lugares, e eu fiquei, assim, bem tocada, porque o trabalho deles não está em cima do relatório da Comissão da Verdade, o trabalho deles está em cima da documentação do arquivo, e aí eles reconstituem de uma maneira bastante interessante, indo nos locais e conversando com as pessoas e buscando testemunhos, se alguém viu alguma coisa com a família, e eles sempre vão nos arquivos, não é assim, eles já aparecem com a documentação, eu achei muito interessante, como eu tenho acompanhado esse programa, eu fico pensando, nossa, eu vou dividir isso com o pessoal na aula, porque é uma maneira bastante interessante, porque aí a gente pensa que a gente sai do amplo e vai restringindo, porque parece que difusão é uma coisa muito pontual, vamos preparar uma apresentação para receber pessoas, ou vamos fazer uma publicação. Então, a gente consegue ver que o arquivo, ele está presente em todos os momentos da vida, e que parece que passa batido, e eu acho que esse programa, ele dá uma presença para o arquivo muito interessante, porque, enfim, como eu disse, ele não aparece com a documentação pronta, ele, ele vai até o arquivo, ele tem o acesso ao material, ele mostra a instituição. Aí eu acho que isso é bastante interessante, assim, para a gente pensar que isso divulga os arquivos, né? Porque ele está falando que ele está no Arquivo Público de São Paulo, que ele está no Arquivo Nacional de Brasília. Então, eu acho que isso é muito, muito legal, assim. Eu fiquei, enfim, tocada. Ai, que legal, eu quero trabalhar lá, porque e também mostra como eles têm, aí agora sabendo que eles fazem parte da Comissão Nacional da Verdade, faz todo sentido, porque eles conseguem trabalhar com a documentação, assim, enfim, conseguem trabalhar bem. Eu sei que as pessoas têm muita dificuldade no começo quando vão fazer alguma pesquisa, não tem tem a prática de fazer a pesquisa, e eu vejo que eles têm uma relação, assim, de muito respeito com a documentação. Tanto que aí vou para outro lugar. Essa coisa da dificuldade de pesquisar, que no acervo, as páginas do jornal digitalizadas, as pessoas têm muita aquela letrinha, né? Acho que as pessoas às vezes sofrem para ler quando é uma página muito antiga, mas isso é uma questão de prática, né? As pessoas escrevem, nossa, não consigo ler nada, isso é porque está digitalizado uma excelente qualidade. Aqui realmente a gente precisa treinar o olhar, porque é uma outra linguagem, se for muito mais antigo, se a pessoa está fazendo uma pesquisa em 1900 realmente. Mas é tudo uma questão de treino, assim. Então, para quem trabalha com instituição de memória, com acervo, com arquivo, alguma coisa que vê que os pesquisadores têm uma dificuldade, não desistem, não desistam deles, é só, assim, treinem um pouquinho que vocês vão conseguir. Deixa eu ver se aqui tá tudo certo aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que vocês já podem mandar perguntas. Eu acho que, de uma maneira geral, eu queria trazer alguns pontos dessa questão. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem me trazer. Eu vou
falar um pouquinho agora do meu doutorado, que é um trabalho de difusão, e vou trazer algumas leituras para mostrar para vocês como que eu penso, para como que eu, não vou dizer assim, estimula minha criatividade, mas assim, como que o meu olhar se amplia para eu pensar em possibilidade de trabalho, porque tudo que eu pesquiso, no fim, não é só para mim. Tudo que eu leio vai direta ou indiretamente influenciar no nosso trabalho, no meu, no nosso, digo no acervo, no nosso trabalho no acervo, justamente porque eu produzo conteúdo lá a partir da informação e todas essas leituras me estimulam a pensar novas formas de trazer informação e dividir coisas para contar. Aí, o Hugo, eu vou responder aqui. A colega que dividiu uma live amanhã pode passar por e-mail, aí a gente divulga. Quais as semelhanças e diferenças da difusão feita pelo Hugo Oliveira? Pergunta. Quais as semelhanças e diferenças da difusão feita pelos arquivos e pela das bibliotecas? São, são atividades diferentes, aí então eu posso falar mais assim pelos arquivos, mas eu acho que de uma maneira geral há a intenção de tu divulgar o trabalho, divulgar o que é feito, os serviços que tu tem à disposição. Aí acho que biblioteca também divulga a sua informação, divulga as suas atividades, atividades culturais, também divulga os seus serviços, porque o arquivo também é, né? O arquivo é um serviço, então a gente tem um pouco nessa perspectiva a diferença, porque são materiais diferentes, são fontes de informações diferentes. Aí aqui, deixa eu ver. Acho que vem uma pergunta pela metade aqui, peraí. Você acha que o uso das novas tecnologias valorizou o trabalho dos arquivistas? Maracuse? Acho que valorizou na forma que mostra, né? Então, assim, como que eu acho que valorizou porque a gente está à frente agora do arquivo. Então, a gente não é só o profissional que organiza e fica atrás. Então, a gente tem essa voz ativa. Eu acho que nesse sentido a rede social ajudou. E é uma forma também da gente continuar se comunicando para mostrar como o arquivo faz parte da sociedade, que não é isso que eu tenho falado aqui, só uma coisa que vai servir para quando a pessoa precisar de uma certidão. Não, ela tem outras formas de uso, entendeu? Então, isso é muito interessante. Os arquivos têm feito muitas exposições, eu citei o arquivo do Museu da Energia, que também tem exposição, e o o Arquivo Público de São Paulo sempre tem uma exposição muito interessante na entrada. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC sempre tem exposições virtuais, o Arquivo Nacional também. Então é uma forma, porque o documento ele não é só, ele também traz coisas interessantes que uma pessoa que vai numa exposição também vai querer ver. E eu aposto com vocês que vocês não lembram de nenhuma exposição que não tivesse um documento exposto, alguma carta, algum documento textual ou alguma fonte de informação, eu aposto com vocês. Todo mundo, quando entra no MASP, a primeira coisa que tem lá é a caixinha de vidro com o documento, com a carta. Né? Então, o arquivo ele está realmente. Aí aqui. Aí a continuação acho que da pergunta era: pergunto por que o mercado de trabalho de biblioteconomia tem colhido enquanto os de arquivista têm expandido, vide as vagas em concursos públicos. Eu não acompanho muito vaga de concurso, então nisso eu não sei te dizer, mas eu tenho amigas bibliotecárias e amigas arquivistas e eu não sinto isso, porque eu acho que justamente a biblioteconomia sempre esteve mais à frente nesse tipo de divulgação das suas atividades. Tanto é que quando eu fiz a graduação eu tive muita dificuldade de encontrar informação e eu acabei lendo textos que eram mais voltados para a biblioteconomia. Então eu acho que, não sei se tu é bibliotecário, se tu é arquivista e está tendo essa sensação, mas eu não saberia te dizer se eu acho que está encolhendo, não, porque eu acho que todos estão, né? Porque cultura parece que sempre vai primeiro.
Peraí. Gente, peraí, calma. Para a biblioteca. A pessoa é formada em arquivologia e biblioteconomia. A Bíblia tem muito mais concurso. Bom, eu vou tentar aqui bater mais nas perguntas. Eu acho que a pessoa está acabando conversando um pouquinho, então quem está mandando pergunta, acompanha ali que o pessoal está comentando. Cristal. As demandas de difusão e produção de conteúdo digital dificilmente são demandas imediatas do arquivista. No caso do Estadão, já eram atividades do cargo? Você tem alguma dificuldade laboral no dia a dia? Aproveito para dizer que é uma arquivista e blogueira. Obrigada, obrigada pelo carinho, verdade. Gente, é o seguinte, não eram demandas, assim, a demanda que eu digo como eu desenvolvo hoje. De fato, quando eu entrei, o jornal ele já tinha sido digitalizado recentemente, então já havia produção de conteúdo, tem outros colegas que produzem também, tá? Então não sou só eu que faço isso, mas eu faço numa frente de um que, enfim, um trabalho de arquivista produzindo conteúdo. Então, ele tem algumas diferenças, mas são todos muito interessantes. A questão é que eu criei essa demanda, por isso que eu dei aquelas palestras, não sei se vocês acompanharam algumas, que é Arquivista Fora da Caixa, justamente para dividir com vocês a experiência de trazer uma coisa diferente, de pensar diferente. Então, isso que é interessante. Eu vejo que, embora a gente não acompanhe todo mundo, que eu não tome conhecimento de todos, infelizmente, adoraria, a gente sabe que tem muitos profissionais por aí, em ciência da informação, que tem esse. Que também tem essa frente de trabalho, e eu acho muito importante. Eu posso falar assim a partir da minha experiência e como eu acompanho isso. Aí as demandas imediatas, mas é que a gente produz, é que é muito específico, né? Eu trabalho no jornal, então a gente tem as demandas do dia e as nossas próprias, e também questões de efemérides e produção de conteúdo, a partir do que a gente levanta das nossas pesquisas. Mas, assim, quando é alguma coisa de política que é para agora, tem que acontecer. Então, assim, algumas são bem corridas e algumas a gente tem tempo. Por isso que a gente costuma olhar algumas datas com antecedência, para ver se a gente vai dar algum aniversário, alguma coisa assim, aniversário de data, né? É um efemérides. E aí, então, é um pouco isso, assim. E não eram atividades do cargo, não. Eu fui inventando todas essas modas, tanto que virou um doutorado. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem mais sugestões de leitura sobre difusão? Sim, é o que eu vou dividir agora com vocês. Mas eu acho que o que eles falam, gente, eu realmente não vou poder falar de concurso porque eu não acompanho. E acho que tem muito técnico que eles abrem. Acho que por isso deve parecer que é bastante. Fechei aqui o chat. Aí, o que eu trouxe de sugestão de leitura, eu trouxe dois tipos de trabalho. Eu trouxe leituras de difusão mesmo, de produções que as pessoas tiveram resultados e estão dividindo, que é muito interessante. Também trouxe algumas leituras a partir do que eu pesquiso, para a gente pensar junto possibilidades de estudos dentro de difusão mais voltado para a fotografia, que é o universo que eu trabalho. Aqui. Já que eu falei de ditadura, né? Tenho aqui que eu acho que ele é bem legal para começar a dividir os textos de difusão, né? Que aí o nome do depois eu posso passar, me manda um e-mail. Ah, aquele artigo tal, eu vou responder para todo mundo. Que aí talvez aqui não, a pessoa não consiga, enfim, anotar o nome. Chama pô, Retratos de Identificação, a imagem e arquivo como morada da memória, do Ricardo Lessa Filho. Em 2019 ele era doutorando da pós de comunicação em Pernambuco. Por que que eu estou trazendo essa sugestão aqui? Porque ele usa, gente, vou ter que ler o resumo para vocês, porque eu sou péssima em resumo.
esse artigo ele tá falando das fotografias que foram usadas, mas aí elas estão no arquivo, então é interessante a gente pensar o arquivo que foram usadas num documentário, que o documentário chama Retratos de Identificação. Aí, então, o resumo daí eu vou explicar porque eu gosto dele. Retratos de Identificação de 2014, que a gente não acessa em lugar nenhum, tem que escrever para cineasta. Oferece, a partir da sua montagem arquivística e cinematográfica, uma nova legibilidade histórica para as imagens realizadas durante a ditadura militar. No caso, os mugshots, as famosas fotos de prisioneiros. E as imagens capturadas de maneira clandestina pelos militares para acusar os então inimigos do regime. Alçadas ao tempo, tornadas arquivo, estas imagens comprovam a profunda violência e perversão perpetradas pelos órgãos militares a partir de 1964. Assim, o artigo sondará o gesto de sobrevivência das imagens arquivo que, elevadas ao tempo, tornam-se inscrições históricas, comprobatórios dos crimes cometidos pelo regime. Eu gosto muito porque ela consegue criar, ela desenvolve todo um documentário a partir de 4 fotos. Eu acho muito interessante porque ela faz uma avaliação do antes e do depois, e eu acho que essas fotos ficaram até conhecidas, estão no arquivo do Rio de Janeiro, porque contém essa leva que ela usa, contém o primeiro preso oficial morto pela ditadura, né? Chama, aí assim, até deu branco, Chael. E aí, então, ela mostra as fotos. Então, eu acho que é sempre interessante a gente pensar como outros profissionais usam as fotos ou usam os documentos para trazer informação. Então, eu acho que é bem interessante a gente não ler só os artigos que começam a difusão não, outras possibilidades, né, da fotografia. Que aí eu acho bastante interessante, porque a gente começa. Eu gosto de ver como pensam os outros pesquisadores, assim, que estão numa outra frente, que não. Porque ela trabalhou com essas fotografias, essa documentação para produzir o documentário, e o doutorando vai lá e trabalha em cima dessa perspectiva dela. Então, essa é uma sugestão que eu tenho aqui. Vamos ver. Aí a gente tem, assim, alguns nomes mais clássicos, né? Estratégias de legitimação e institucionalização de patrimônios históricos e culturais, o lugar dos documentos, da Luciana Riemann. Então, é um trabalho bastante legal, assim. O objetivo desse trabalho é analisar processos de patrimonialização, de trajetórias pessoais às quais se associa a noção de legado, buscando iluminar os investimentos dos que são objetos a sermos documentais. Então, assim, é um artigo bastante interessante, eu acho que a professora Luciana, que está na Fiocruz, ela também tem uma frente bastante interessante de arquivos, e esse é uma sugestão de leitura. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês, está tudo à disposição em PDF, na internet. É só colocar no Google que vem. Então, isso é uma coisa interessante. Tirando os livros, o resto tudo é um material que eu separei pensando, estamos na quarentena, o que a gente vai fazer? Se não pode, enfim, na biblioteca da faculdade, a gente baixa o artigo, né? Aí aqui a gente tem as fotografias e os... Não tem foto. E os arquivos da Antônia Herédia, que é um nome bem importante dentro da arquivologia, que fala sobre a fotografia na arquivologia espanhola a partir do trabalho da... Trata-se de uma conferência praticamente perdida pela bibliografia da área que vem sendo difundida. Abordagem precisa sobre os documentos fotográficos nos arquivos. Então, é uma coisa que eu sempre busco muito. Esse aqui eu não... Aí, algumas coisas assim, mais ao longe, assim, que não são difusão pontualmente, mas que é uma discussão de fotografia, se é do interesse.
Eu disse que eu ia dividir com vocês algumas leituras que têm a ver com esse meu projeto de doutorado e coisas que eu leio para poder ficar sempre refrescando a memória e ampliando o olhar para pensar nas coisas que a gente vai fazer. Deixa eu ver se está todo mundo bem aqui vivo. Retratos de Identificação é o nome do documentário também, que se vocês procurarem e acharem o nome da autora, depois vocês conseguem pedir para assistir. Mas se vocês entrarem no YouTube, existem algumas matérias feitas com a cineasta, que é uma professora do Rio, e vocês conseguem ver alguns pedaços do documentário, tá? Se vocês não conseguirem achar para baixar, porque não está à disposição, mas eu acho que assistindo esses vídeos curtos do YouTube já traz um trabalho interessante, porque virou uma exposição depois. Olha assim, aqui para mim acho muito interessante o peso que tem tu fazer uma exposição com 4 fotos, assim, que é muita informação, é muita coisa carregada ali, e parece que é só uma foto, mas tem tanta coisa dizendo por trás, muito interessante. Então, depois vocês acessem, mais uma vez, se eu falei alguma coisa e ninguém conseguiu acompanhar e tem interesse, como que era o link? Escreve que, não aqui, depois me escreve, que eu vou responder os links e vou mandar para todo mundo. Até se vocês quiserem fazer um mailing aí, um troço, que aí eu mando todos os links, não, mando os nomes e vocês achem depois. O retrato de identificação é Ricardo Lessa Filho. É uma revista chamada Significação. É tudo PDF, gente, não tem mistério. Tá focando, gente? Pessoa que se diverte sozinha. É aquilo que eu falei E o documentário chama isso, retrato de identificação. Aí umas coisas assim mais... Vamos ampliar o olhar. Aí Walter Benjamin, que é um nome que a gente estuda muito em fotografia. Ruínas da imagem. Walter Benjamin e as fotografias contemporâneas. Elane Abreu de Oliveira. Esse é de 2010. E aí ela... Olha, vou trazer uma informação para vocês aqui, ó, que não saiu ainda. Ai, meu Deus, ó, professora. Aí ela está falando aqui, neste trabalho será apresentado o projeto pessoal de pesquisa de doutorado com seus objetivos, hipóteses e justificativas, enfatizando a pertinência do legado de Walter Benjamin para a compreensão das imagens fotográficas, sendo continuação de uma pesquisa de mestrado. Olha, tive uma coisa agora que não tinha me dado conta ainda, vou contar para vocês. Lidam com a noção da ruína ou a imagem como ruína de seus trabalhos, dentre os quais destacamos, gente, anota esses nomes, porque vocês vão procurar depois. Rosângela Renault, tá? Anota aí. Aí o Christian Boltanski, não sei se fala Boltanski, não, que é com T, mas... E Robert Polidori. Fotografia, coleção, arquivo, interiores devastados, são algumas indicações temáticas que encontramos tanto nos trabalhos dos fotógrafos, quanto na obra benjaminiana, que sugere certa sensibilidade para perceber as imagens, poético, como os estilhaços do messiânico. Muito interessante. O que eu quero dividir com vocês é que eu escrevi um texto para a revista do Arquivo Público, e ainda não saiu, sobre uma exposição da Rosângela Renault, que é a colega Elane Abreu de Oliveira. Ela cita aqui no artigo, e é muito interessante, porque eu não tinha me dado conta ainda, até agora, que o meu texto, que é uma perspectiva da difusão a partir de uma exposição dela, assim, é como a gente consegue visualizar a difusão dos arquivos sem que eles sejam trabalhos de fato de difusão. Como eu citei, o programa de televisão, e aqui eu queria falar que eu achei parecido com o retrato de identificação, porque justamente ele está falando dessas poucas imagens de pessoas que foram fotografadas ao serem pegas, acho que no aparelho que elas estavam, e depois delas serem torturadas. Então, tem fotos do antes e do depois. Então, a discussão é uma discussão da imagem, e aí
essa entrada no arquivo e essa imagem. E aí o que é interessante é que tem um documentário, mas que também tem uma perspectiva artística na exposição, e que é um princípio semelhante a esse texto que eu escrevi, e que eu vou ficar muito feliz se vocês derem uma lida nele, porque ele é muito interessante. Ele é sobre uma exposição da Rosângela Renault, que é uma artista jovem brasileira, que se vocês forem procurar, ela trabalha como o Christian Botanski, eles trabalham com arquivos, eles fazem, isso é uma, aqui uma aspa, uma aspa não, gente, é um, é uma parte do meu trabalho, uma chave, que nem dizer minha professora de História da Arte da USP, vou fazer uma chave aqui, é uma chave, porque são artistas que produzem arte a partir de arquivos, então a gente consegue ter várias frentes de trabalho nesse sentido, e eu escolhi o trabalho da Rosângela Renault para escrever um texto para a revista do Arquivo Público, ainda não saiu, eu espero que vocês fiquem de olho na revista, sempre tem muita coisa legal, inclusive já saiu um texto meu falando um pouco mais sobre o meu trabalho no Estadão, então se vocês entrarem, tá em PDF lá, tem algumas imagens, é legal. E a Rosângela, ela fez uma exposição com fotos que eram bem antigas, a partir de negativo de vidro, da instituição de penitenciária de São Paulo, que era um trabalho que, para quem tem contato com pesquisa criminalística, que não muito tempo atrás eles faziam fotografia dos presos para tentar enquadrar o crime a partir de uma semelhança física. Então, ela pega fotos e aí ela mostra que são fotos que foram feitas da nuca dos presos, de costas, e daqui da prisão de São Paulo. E que ela mostra como somos tão diferentes, porque ela faz um destaque no redemoinho do cabelo dos presos, e é bastante interessante. Então, se vocês entrarem no site dela, e se vocês entrarem no Google, um dia vocês vão conseguir acessar essa exposição. E eu fiz um trabalho mostrando uma possibilidade de difusão de acervo justamente nessa frente de trabalho, que é uma parte do meu doutorado, que é justamente discutir essa perspectiva de difusão dentro do universo da arte. Aí eu tenho outros artigos aqui para dividir. Vamos lá. Aqui tem um de 2 páginas, mas que eu li e achei bastante interessante. Que ele fala como o arquivo como conjunto de decisões, a gente, é bem só isso, que eu achei muito interessante, que eu acabei lendo. Revista Portuguesa da Imagem em Movimento, Anique, com Cátia. Que é em espanhol. Exploração, Experiência e Emoção de Arquivo. Vicente Sanches Biosca. Que ele discute, assim, nessas 2 páginas, como o arquivo como conjunto de decisões. Eu li porque ele está vinculado ao retrato de identificação, aí eu fui buscar também as referências do autor. Aqui, ainda sobre fotografia, eu tenho a fotografia como documento. Aqui é importante, quando a professora Thelma Mádio, que tem doutorado muito importante para mim sobre o Estadão também. Aí esse aqui é difusão para quem está buscando um texto mais voltado para difusão e discussão de foto como documento, fotografia dentro de arquivo. Esse aqui é bastante interessante, a fotografia como documento, da Isângela Tonello e da professora Thelma Mádio. Que é bem interessante, assim, o objetivo é pesquisar os conceitos e definições que embasam a fotografia como documento em unidades de informação. Esse aqui é para quem está buscando fotografia aqui. Aí eu tenho da Ana Maria Mauad, Através da Imagem,
fotografia e história interfaces. Trabalha a discutir a história a relação entre história e fotografia, o que é uma coisa, às vezes, eu acho muito complicada para mim, enquanto pesquisadora, na minha pesquisa, que a gente quer voar, né, quer trazer discussões sociais, mas a gente tem que vai e volta, senão o doutorado vai levar 87 anos. E aí fala assim, qual a relação entre história e fotografia? Será a história puramente a duração e a fotografia é seu registro? Isso aqui é bem interessante. Então, da Ana Maria Mauad, tudo que vocês encontrarem dela, leiam. Peraí. Nossa, tô amando vocês aqui mandando os links dos artigos. Amei. Última indicação, peraí. Última, esse aqui? Através da imagem, fotografia, história, interfaces ou espanhol? É esse? Espanhol. Peraí. Ai, é duas pagininhas aqui. Vocês conseguem ver se eu mostro aqui? Dá para ver? Não, não dá. Vicente, vou botar o nome do autor, Vicente Sanches, com Z, Biosca. Eu acho que ele tá no... Acho que ele tá no retrato de identificação. Se tiver, vocês conseguem acessar. Olha aqui, ó, a gente adora. Tem uma parte do artigo que já não bate a coisa com ele, mas eu acho que é muito, muito bom. Deixa eu ver se tá aqui o menino. O Vicente. Biosca. Deixa eu ver, Vicente. Sanches, deve estar no... Peraí. Ó, se vocês entrarem no artigo do retrato de identificação, esse texto em espanhol tá lá, tá? Inclusive tem vários, são pequenininhos, que vocês podem acessar. Tudo que eu tô mostrando, eu achei no... Achei não, pesquisei na internet, tá lá, então tem PDF. Se de fato vocês realmente não conseguirem, me mandem um e-mail que eu tenho aqui. Aí tem vários trabalhos aqui do Sanches Biosca, outras questões de arquivo também, mas aí já são outros assuntos que não os pertinentes direto e indiretamente nesse momento aqui. Ó, aí eu trouxe alguns livros também. Para você... Deixa eu ver se aqui. Artigos que... Peraí. Ó, ainda tá um pouco misturado, tá? Mas, assim, é uma discussão de fotografia, no geral, sobre Susan Sontag, a fotografia como pensamento engajado, da autora Susana Dobal, com um B, Dobal, que aí fala sobre fotografia na perspectiva da Susan Sontag, que escreveu sobre fotografia. Aí, um que eu vou recomendar fortemente para vocês, também é da... Peraí que eu acho que não está aqui, mas eu tenho... Não, eu vou abrir aqui o nome, que eu preciso super indicar para vocês. Esse aqui da revista... Essa revista é maravilhosa. Chama Tempo e Argumento. Por uma história fotográfica dos acontecimentos contemporâneos, que é da professora Ana Maria Mauad, de novo. É bastante interessante. Aí ela... Esse aqui tem foto. Esse artigo analisa o acontecimento histórico quebra-quebra no centro do Rio, em junho de 87, por meio das fotografias vinculadas em 5 jornais do Rio de Janeiro e Niterói. Observa-se preliminarmente a origem da preocupação historiográfica em que os acontecimentos foram realizados para análise histórica, sobretudo pela forma como a fotografia foi convocada para seu estudo. A partir da reconstrução da história fotográfica do evento em 87, apoia-se nas noções de fotografia pública e o espaço público visual, para analisar os sentidos do acontecimento produzidos pelos jornais
Rio de Janeiro, e avaliar o papel desempenhado pelo fotojornalismo na produção do fato histórico. Bastante interessante, gente. Ana Maria Mauad, tinha dito. O que tiver dela, vocês salvem. O que eu quero indicar aqui é o do professor Charles Monteiro, que foi meu professor na USP, foi meu professor na PUC. Isso não está no Lattes, acho até que eu devia colocar. Fiz 1 ano e meio de história antes de ir para arquivologia. Professor Charles Monteiro. Peraí, calma. Ele foi meu professor de história moderna. Charles Monteiro. Aqui. Esse aqui é sensacional. Deixa eu ver se eu abrir. Não é esse aqui, peraí, calma, mas vale também. Aqui eu vou abrir a pastinha aqui. Que eu achei que ele tivesse aqui comigo, é bastante coisa. Documento, memória e arquivo na arte contemporânea. Algumas reflexões sobre a obra fotográfica e memorial da Rosângela Renault. Parece que eu não sou a única que gosta de pesquisar ela. Tem bastante material sobre a Rosângela Renault. Peraí, calma. Vocês me deem um segundinho aqui que eu vou abrir, tá, gente? Minuto da atenção. Me deu um branco do artigo. Será que alguém me lembra aí? Sobre fotojornalismo através de fotografia história intencional. Nossa, vocês estão arrasando na pesquisa aí. Quero todos vocês como meus alunos. Nossa, esse semestre eu vou dar muito artigo. Eu vou dar mesmo. Vai ser um projeto desenvolvido o semestre inteiro, porque esse é o que eu estou planejando. Porque como a disciplina vai ser dividida entre descrição e difusão, a gente vai trabalhar os dois módulos, mas vai construir um projeto ao longo da disciplina. Vai ser bem legal. Não. Que momento, hein? Aqui, peraí, Charles. Peraí, calma. Ai, gente. Tomei um pau aqui da internet. Peraí. Ai, gente. Não achei. Mas vocês. Mas depois vocês procurem do professor Charles Monteiro, esse que está no link, não é esse. É esse que eu falei, sim, mas o que eu não achei é o outro sobre, vou ficar devendo, vocês me peçam depois, até mando o link direto, que é o texto sobre fotojornalismo, que ele fala da pesquisa em arquivo e fala também do contato fotográfico e da possibilidade de pesquisa de um material que não é explorado, que é justamente o que eu exploro. Então é bastante interessante, assim, dessa perspectiva, ele sendo e o professor é historiador, é bastante interessante. Aí eu trouxe outros livros aqui para dividir com vocês, assim, que ampliam um pouco o olhar da fotografia e que trazem ela para uma discussão, assim, da arte. Aí eu tenho esse livro aqui que é bem legal, chama Arte do Fotográfico, os limites da fotografia e a revolução, e a reflexão teórica nas décadas de 80 e 90. Esse livro aqui é bastante interessante. Ele tem uma coleçãozinha, eu tenho uma coleção, mas eu não trouxe aqui para frente. Ele fala sobre
Aqui ele fala de vanguarda artística, de fotografia. Quando a gente estuda, aqui eu fiz curso e disciplinas na USP de arte, curso de História da Arte, eu fiz disciplinas sobre História da Arte e Fotografia, então é um universo que ele está sempre junto, né, porque a fotografia, há um entendimento de que havia uma compreensão e uma frente de pensamento que a fotografia era auxiliar da pintura, que a pintura que era a única arte verdadeira, que a fotografia não era arte. Então, a gente também tem aí nessa vanguarda o pictorialismo, e aí depois as vanguardas vão surgindo, vão se modificando, e essa discussão da fotografia arte ou não, ela vem correndo, é bem interessante para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, eu posso até trazer mais informação. Aí, acho que o outro tá aqui, ó. Aí nessa série aqui, eu tenho o Desafio do Olhar, da Ana Teresa Fabres, que ela também está à frente de outro livro que eu tenho, O Desafio do Olhar, Fotografia e Artes Visuais no Período das Vanguardas Históricas. Esse aqui é bem interessante. Que é desse aqui, tem mais um. E aí também tem esse aqui, que é Usos e Funções no século XIX, que aí traz essa discussão, né, de foto e pintura. Mas assim, mas aí eu trouxe também algumas leituras que eu acho que são um trio de livros aqui, ó, que eu acho que quem trabalha com memória, fotografia, história, eu acho que é bem interessante. Aí eu tenho aqui Boris Kossoi, tá? Que é um grande pesquisador de fotografia, que publicou livros que eu acho que são realmente pilares do estudo. E aí eu tenho esse aqui, que chama Boris Kossoi, tá na quinta edição, a minha é a quinta edição, então vocês pensem como esse livro está rodando, História e Fotografia, tá? Então isso aqui é onde eu comecei a pensar, uma das leituras onde eu comecei a pensar meu projeto de doutorado, então ele é muito interessante, ele não é um livro grande, ó, ele é bem fácil de achar, e ele tem blocos textuais aqui bastante interessantes, porque ele fala fotografia e história, fundamentos teóricos, as fontes fotográficas e os estudos históricos, as fontes fotográficas e a recuperação da informação, e tem história da fotografia e fotografia e memória, então, assim, há um olhar muito amplo dele, assim, para o arquivo de fotografia, que eu acho bem interessante. Aí, depois, dentro dos livros do Boris, esse aqui é como se fosse uma pequena bíblia de estudo. Aí, a gente tem 2 livros aqui, que são outros textos dele. Aí, segundo, que eu indico na ordem de discussão, é o Realidades e Ficções na Trama Fotográfica, tudo do mesmo autor, Boris Kossoi. Que aí ele vem, assim, da construção e desmontagem do signo fotográfico, então ele está ampliando a discussão dele, que aqui ele começa e aqui ele amplia e dá mais complexidade para essa discussão de fotografia dentro de arquivo, pesquisa em foto, porque a gente não consigo discutir teoricamente a pesquisa fotográfica, a foto em arquivo sem ter essa base, assim, como que é a pesquisa. Então, a gente precisa buscar esse material. Aí, aqui, na parte 3 do livro dele, ele tem imagens e arquivos, fotografia e memória, então aqui é um prato cheio. Aí, o terceiro livro, ele fala de vários assuntos, mas ainda nessa temática de foto, que aí ele traz discussões de imaginário e memória, teoria e metodologia, revisando conceitos, imprensa e história. E aí ele traz um texto que eu acho muito interessante, que eu gostaria que tivesse na internet, não sei, porque vocês iam gostar, que ele fala a fotoreportagem no Brasil, o pioneirismo de Hildegard Rosenthal, que é uma fotógrafa muito importante
e que ele discute o papel da mulher na fotografia e fala dessas fotógrafas mulheres, e o trabalho da Hildegard é realmente muito bonito e muito interessante de ser pesquisado, e aí ele fala, e também é interessante porque nesse texto ele fala de vários fotógrafos que vieram fugidos de guerra ou perseguição política, que vieram para o Brasil, se instalaram no Brasil, ou eram fotógrafos, ou se tornaram, e que hoje são nomes bem importantes no cenário da história da fotografia, que inclusive alguns estão nesse livro do Cruzeiro, porque fazem parte das coleções do Instituto Moreira Salles. Então, assim, esses três livros são bem legais. Se for para escolher qual vou ler primeiro, lê esse aqui, mais teórico. Ah, quero uma coisa mais ampla, não só que fale de outros assuntos, porque aqui tem. Ele fala de outros momentos na história, que não, onde que eu estava lendo esse aqui, que é sobre mídia, ideologia e memória. Então, esse aqui é mais como pequenos artigos. Os tempos da fotografia, o efêmero e o perpétuo. Aí eu trouxe, aí aqui um tijolão. Agora eu quero estudar fotografia, vanguarda na arte. André Rouillet, a fotografia entre documento e arte contemporânea. Aí aqui só vai. Então, esses são. Aí fala assim: entre o documento e expressão, funções do arquivo, arquivar, ordenar, crise da fotografia documento, regime da fotografia expressão, entre fotografia e arte, arte e fotografia. Então, assim, é esse aqui. André Rouillet, que é Rouille. Então, esse aqui, ele amplia a discussão. Então, esses são alguns dos livros que eu uso para pesquisar, que eu uso para conhecer outras coisas, que eu uso para preparar minhas aulas. E aí eu tenho um texto aqui bem simpático para dividir com vocês sobre arquivo e pesquisa em arquivo, que chama para aliviar que nós estamos tão pensando de maneira complexa. Isso aqui é para trazer um pouco, não sei, um perfume para pesquisa e para o arquivo, uma coisa mais leve. Eu acho que eu andei compartilhando no meu Instagram algumas, algumas partes do livro e vi que os arquivistas todos já leram, o pessoal que trabalha com isso. E aí eu disse, nossa, é um livro que o pessoal gosta muito, chama O Sabor do Arquivo, Arlete Farge, que ela trabalha com, ela vai pesquisar, e aí ela começa a descrever a pesquisa em si, não o conteúdo que ela encontra. E eu acho. Deixa eu ver se eu grifei o troço ou se eu pensei que eu grifei, que eu gosto de fazer isso, de achar que eu grifei e não grifei. Não sei. E eu ia dividir com vocês o que eu compartilhei na rede social, mas às vezes eu faço isso, vou grifar depois. Mas é muito interessante, esse é um texto bem leve, muito agradável, assim, para pensar na pesquisa em si. Deixa eu ver se todos vivos. História e fotojornalismo, acho que é sim. E aí eu também, aí entre os artigos que eu não achei aqui, que acharam do professor Charles Monteiro, tem um aqui que eu vou procurar. Eu gostaria, então, que, enquanto eu olho aqui o título para passar para vocês, se vocês têm perguntas, como a gente já está 1 hora e meia aqui conversando, e eu queria dividir um pouquinho do que eu tenho pensado agora, que é o que eu dividi com vocês, umas coisas que eu tenho, enfim, pensado sobre a profissão, coisas que eu divido no acervo, coisas que eu divido nas aulas, nas palestras. Se vocês têm perguntas, vocês podem mandar para a gente fechar esses últimos minutos. Ou assuntos que vocês gostariam que eu comentasse, vocês podem mandar que eu vou abrir aqui enquanto vocês mandam para a gente começar a se despedir. Foi muito agradável conversar com vocês, porque vocês foram comentando e vi, então tá funcionando.
Peraí. Peraí. Ah, é que é uma arquivista de Santa Maria, ela tem um sobrenome que eu não consigo falar corretamente. Fraran. Desculpa, não sei mesmo. Não. Stro, Stro, Strochen? Ela tem um artigo maravilhoso a partir da experiência dela em Santa Maria, com descrição fotográfica. Essa é uma experiência muito interessante de difusão, assim, que eu costumo falar para os alunos, da questão da acessibilidade, com a qual eu não tenho muito contato, e que eu comecei a ter contato a partir da Cristina, que ela tem essa experiência da descrição fotográfica do arquivo em Santa Maria que ela trabalha, da Universidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, que ela divide essa experiência de acessibilidade, que eles tiveram essa atividade lá com êxito, da descrição fotográfica para deficientes visuais. E eu acho um artigo sensacional, assim, para a gente pensar um pouco, de fato, fora da caixa. Deixa eu achar aqui. Peraí que eu... Será que alguém tá acompanhando? Pode me ajudar? Nossa, sucesso. Peraí, deixa eu ver se alguém... Vanessa. Fala-se muito em difusão, entretanto, há poucas formas utilizadas em se divulgar acervos, documentos, fotos, até mesmo instituição. O que falta para que isso seja implementado de forma mais efetiva? Eu acho que a gente sempre, que quando as instituições elas são maiores, elas pensam em divulgar seus trabalhos através de da imprensa, né? Então, assim, tem o profissional do jornalismo que faz isso, e eu acho que o arquivista ele vai aos poucos se colocando e mostrando que ele tem também, não indo, não vai assumir o lugar do outro, não é isso que eu quero dizer, eu quero mostrar que há um complemento, então, que na hora de criar um conteúdo, ou divulgar um mailing, um material, que o profissional do arquivo ele pode contribuir nessa construção, né, trazendo a sua perspectiva. Eu acho que isso é muito interessante. E assim, o que falta para que seja implementado, eu gostaria, eu acho que tem que aparecer mais e também estar mais presente, discutir mais e a classe se unir, vamos dizer assim, para que a profissão seja entendida dessa forma. Tem o arquivista que faz a pesquisa e tem o arquivista que está numa frente de produção de conteúdo, né? Então, de repente, uma instituição precisa de alguém que faça a gestão, que faça a organização, e também tem o profissional que precisa que esteja nessa frente da produção de conteúdo, porque de fato a gente não consegue fazer tudo mesmo. Então, eu trabalho só com a produção de conteúdo. Então, acho que falta a visão das instituições e das empresas privadas para que esse profissional seja contratado para fazer especificamente esse trabalho ou mais tempo esse trabalho. Pensar na organização do acervo e pensar nesse trabalho. Então, acho que é um pouco por aí. História, fotojornal, é artigo. Professor Charles, todos que eu falei, o Charles Monteiro é artigo. Aí o Sidney comenta, a professora Thais Campas disse que daqui em diante vamos combater dois conceitos, desinformação e descontextualização. A memória social das instituições e organizações será uma peça-chave fundamental para a pergunta. A memória social, é pergunta ou é afirmação, Sidney?
que eu não entendi. A memória social das instituições e organizações será uma peça-chave fundamental de compreender o contexto social e cultural. Se é uma pergunta, eu acho que sim, mas eu vou esperar tu falar. Pergunta, tá. Eu acho que sim. A memória social das instituições e organizações será uma peça-chave fundamental para compreender o contexto. Eu acho que é uma construção, né? Então, assim, acho que a memória social ela é importante, mas peça-chave. Peraí que eu me perdi um pouquinho, desculpa, tá? Memória social das instituições e organizações será uma peça-chave fundamental para compreender o contexto social e cultural. Acredito que sim. Acho que é interessante a gente ver que a memória institucional, às vezes, ela fica um pouco de lado. Quem está mais à frente disso são os arquivistas que trabalham em instituições privadas. Eu acho que isso é bastante interessante, que isso a gente acaba deixando de lado. Eu vejo publicações institucionais que às vezes, são profissionais que são contratados, né, arquivistas, historiadores, mais historiadores para escrever os livros. Eu acho que é sempre importante, porque é um quebra-cabeça, né? O arquivo é uma parte de um todo, então acho que essas coisas elas vão se agregando. E a coisa aí o que o Sidney fala da desinformação e descontextualização, bom, a fake news está aí para provar que eu não sei o quanto as pessoas elas são desinformadas ou quanto elas querem acreditar naquilo, né? Então a gente vai ter que combater tudo isso. Então os arquivos estão aí justamente para que a gente traga as informações, os fatos. Aí, o colega faz pergunta: bibliotecas na área da saúde. A minha frente de trabalho é mais com arquivo, eu vou tentar te ajudar, vamos lá. Muitos dos materiais acabam ficando restritos às grandes instituições e as menores acabam descartando esse material quando digitalizam. Tá bom, aqui vamos. Existe uma forma de conscientizar as instituições sobre a importância histórica dos documentos? É o desafio da nossa vida, né? Basicamente esse. E, olha, ficar falando sempre, não adianta, a gente tem que estar sempre dividindo que, gente, é importante, é a nossa história, a sua história, a história das pessoas que vieram, das que virão, então é muito importante, e também a questão quando ele fala digitaliza e descarta, eu acho que quando a gente digitaliza, a gente não está digitalizando para descartar material, eu acho que há um equívoco nesse sentido, é a mesma coisa, digitalizamos o acervo, podemos jogar tudo fora? Não, por que que a gente digitalizou? Para promover o acesso. Então, é essa digitalização que as empresas não entendem. Então, tu estás disponibilizando a informação. Então, tu está dando acesso àquilo. Então, eu acho que sempre tem essa confusão na hora da questão da eliminação dos documentos. Cristina, por favor, divulga para a gente, que eu vi que tu está nos acompanhando, para o teu artigo que eu acabei de citar, teu artigo sobre acessibilidade. Tu pode compartilhar o nome aqui que eu vou ler, por favor, que eu estou abrindo aqui, mas eu já estou indo em muitos lugares, teu mestrado, enfim, eu quero dar certinho esse nome. Júlio. Beijo, Júlio. Dá uma dica como você faz para criar legendas de fotos de galerias. Quais os elementos essenciais para a identificação e descrição da imagem? Depende, porque depende, mas assim, elementos essenciais da identificação é sempre quase que uma logline, né, de roteiro, que a gente fala logline, que é o resuminho, então a gente sempre tem que, primeira coisa, tem que ter o autor, assim, a data e uma contextualização
do assunto da foto, mas depende muito do estilo de galeria. Eu vou abrir uma galeria aqui para vocês, vocês não vão ver, mas se vocês entrarem no acervo, por isso que eu falei, numa próxima oportunidade que estivermos juntos, eu vou fazer com telinha aqui e vou mostrar o acervo para vocês. Porque a gente tem as galerias, por exemplo, lembranças do Play Center. Eu entrei na capa do acervo aqui, tá? Então, a gente sempre tem uma contextualização. A gente tem uma foto do Bozo aqui, né? Bozo no Play Center. Bozo, o palhaço mais querido no lugar mais querido das crianças nos anos 80, Play Center. No Dia das Crianças, relembre como era esse lugar encantado. Aí a foto e da autoria. Aí, isso aqui é uma galeria onde a gente está falando de brinquedo, né? Então a gente vai montando. Eu monto a galeria com as informações básicas, mas eu também faço uma construção textual. Porque como eu trabalho com contato fotográfico, e aí uma foto do contato foi publicada no jornal e as outras 30 sobraram, e eu vou dar uma sequência, mais ou menos. Aí então eu penso em trazer textos da época, desse momento, e aí faz uns parágrafos, e aí a pessoa olha a foto, tá contextualizado, porque autor sempre tem, né? E data. E aí, porque é um campo diferente na galeria, mas é porque a gente tem um sistema para montar essa galeria, né? E aí, então, eu fico dando esses links de texto para que a pessoa consiga ter ela a impressão do que as pessoas sentiram à época de um show, de um lançamento de disco, e que elas não dependam só do que eu estou trazendo, que elas tenham a oportunidade de ler o texto de quando Legião Urbana lançou um disco. Então ele vai lá e lê o texto. Ó, o texto da. Ó, o artigo da Cristina chama Arquivos Fotográficos, Difusão e Acessibilidade. Então, se vocês forem ali nas mensagens, esse eu recomendo muito. É sempre um dos primeiros que eu trabalho, porque eu acho ele muito interessante. Então, vocês, obrigada, Cristina. Entrem lá. Aí aqui a Natasha está discutindo um pouco da. Até me lembrei de ti, né? Porque fiquei imaginando mesmo que tu pudesse comentar alguma coisa mais profunda sobre o assunto. Eu acho que a gente vai ter que deixar esse assunto para uma outra oportunidade para discutir melhor. Acho que o professor Charlie também está bem à frente disso, que ela fala, né, da digitalização e do decreto. Eu ia comentar, mas deixei quieto. E aí a Natasha comenta aqui no nosso chat amizade. Infelizmente, há muita massa documental acumulada, por isso os arquivistas, é o que ela está comentando, perdem muito tempo, não tem como, né, não tem como difundir sem organizar. Cristal, você também faz monitoramento das mídias sociais, elabora os relatórios e resultados dos sites. O nosso coordenador, o Edmundo Leite, faz o monitoramento do site. Das mídias sociais, não. Eu controlo, mas não é um dado assim que a gente trabalhe nele nesse momento, que a gente, como está com a questão do home office, né, a gente não está conseguindo acompanhar isso, mas sim, em dias normais a gente tem um controle mais em cima do site e menos das redes sociais. Mas sim, a gente observa. Mas não é um dado de planilha, não é um dado que a gente coloca no dia a dia, assim, que a gente, nossa, dá, mas é bastante interessante essa tua colocação. Tem um trabalho, eu acho que, não sei se é mestrado ou graduação no Arquivo Nacional, eu vou ter que olhar com calma, que ele levanta esse tipo de informação, porque ele fala dos sites, e acho que ele faz esse tipo de levantamento de acesso. Mas alguns dados são restritos, eu não lembro exatamente o nome, mas aí me lembrei por alto, assim. Gente, ó, são quase 10 para as 9. Eu queria muito agradecer de verdade que vocês estão essas 2 horas comigo. Isso é muito significativo. A gente está passando por um momento bem difícil. E eu fico imaginando que tá difícil para todo mundo ficar em casa, enfim. E a gente está longe dos arquivos, né? Então, sinto falta de pegar as fotos. Não botar no rosto, mas só como, né? A gente sente falta da pesquisa. E a gente
A gente tem um banco de imagens, o Banco AE, né, Agência Estado, então a gente consegue produzir um conteúdo sem estar lá, isso é muito legal. E as notícias, né? O jornal digitalizado desde 1875 não tem de maneira alguma como ficar sem uma história para contar para vocês. A gente sempre tem uma informação nova. E se vocês ainda não nos seguem, Nas, eu vou digitar aqui para vocês os Instagram. Olha, peraí. O meu, peraí, vou botar para vocês minha rede social e a do acervo, para vocês entrarem lá e acompanharem. Eu gosto de dar bastante coisa lá do cotidiano do trabalho. É o meu Instagram. Eu sempre me engano se é acervo Estadão ou Estadão acervo. E aí vocês sigam, acompanhem a gente e vamos aguardar as informações para ver como que a fundação fica. E eu espero muito encontrar vocês lá nas aulas, tá bom? E eu queria dizer para vocês que eu tô sempre à disposição para que vocês me escrevam, tirem dúvidas. E quando os dias voltarem ao normal e a gente possa receber visita no futuro, aí que vocês possam nos visitar no acervo, mas também não sei como tudo isso vai ficar, né? Eu só sei que quem tem essas ferramentas as ferramentas, deixa eu só botar aqui negócio no meu telefone, que eu não vou desligar sem dar tchau, vou fazer a grossa. Aqui, pronto. Eu não sei como vai ficar, mas eu quero dizer que quem já tinha esse universo do digital à mão, né, já acho que sai um pouco na frente para conseguir se divulgar. Se divulgar não, dividir o seu trabalho, continuar falando. A gente fala muito sobre o quanto a gente fica nas redes sociais, mas eu acho que a gente não está falando um trabalho assim pessoal, do seu dia a dia, do seu cotidiano, que eu acho que fica a critério de cada um, se é heavy user, se não é. O que eu estou trazendo aqui é muito importante que as instituições consigam, dentro das suas possibilidades, que eu sei que não é todo mundo que consegue ter uma conta de rede social, que tem um monte de coisa, que não é bem assim, eu entendo, já falei com muitas pessoas, mas eu acho que se dentro do possível puder compartilhar ou puder estar ativo nesse sentido, é muito bacana. E também sigam os outros arquivos ou coisas que vocês queiram que eu acompanhe também, como eu já tinha citado, a Fundação Fernando Henrique, também Museu da Energia. Queria muito, muito agradecer vocês, espero que tenham sido leituras úteis, coisas que vocês vão achar em PDF, que vão conseguir ler, alguns textos do professor Borges Kossoi também, que tem os livros, tem alguma coisa assim perdida na internet, eu sei que nesse momento às vezes é mais difícil comprar livro, mas se vocês precisarem de coisas urgentes de qualquer assunto, a Amazon sempre entrega. Eu tenho comprado meus livros por lá. E, enfim, não sei, aceito dicas de leitura também, de que não seja só acadêmica. No momento eu estou com o Érico Veríssimo, sempre me volto para ele. Mas quando eu estou no universo acadêmico, eu não consigo ler literatura, então eu estou lendo, vou começar um diário dele nas aulas dos Estados Unidos. São dois livros que ele deu. Tá, peraí, eu ia pegar, mas é o Gato Preto, A Volta do Gato Preto, são os livros que, quando ele deu aula nos Estados Unidos, na década de 40. Eu sou tão. Gente, eu não consigo nem quando. Ah, vamos ter um livro literário. Não, leio diário, enfim. Mas é isso. Foi muito bom dividir esse tempo com vocês, tá? Eu fico muito feliz. E eu desejo a todos que se mantenham em segurança. Quem puder ficar em casa, fique. Tá? E que a gente vai se falando, me siga, eu vou seguir vocês, a gente vai trocando uma figurinha, tá bom? Boa noite, obrigada e obrigada a todo mundo que comentou aqui, obrigada a todo mundo que me ajudou, que mandou o link pro pessoal, tá? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.